em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Pode se sentar, queridos. Que privilégio poder estar aqui com vocês esta tarde e noite, para podermos juntos adorar a Jesus, celebrar a Ele. Que privilégio fazer parte desse momento na vida da igreja, participando com vocês deste novo tempo, desta nova fase que o Senhor tem preparado. Porque para o Senhor tudo acontece novo e de novo e de novo, não é assim? O Senhor trabalha com o que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E eu sei que Deus tem trabalhado neste lugar de uma forma preciosa, maravilhosa, e Ele vai continuar trabalhando no meio de nós. Meus irmãos, eu vim aqui para compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Meu coração está muito feliz de poder conhecer vocês, não conhecia a igreja, já ouvi falar muitas vezes, por muitos anos, sobre vocês, e hoje nós tendo a oportunidade de estar aqui, para mim é uma honra, é um privilégio, meus irmãos. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, quero convidar você a abrir a tua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 39, nós vamos ler alguns versículos deste texto, Gênesis capítulo 39, a seguir. Versículo 20, né? A seguir diz assim: o dono de José tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Até aqui, por enquanto. A palavra que eu quero compartilhar ao coração dos irmãos, ela está dentro desse contexto da história de José, que é um texto bíblico, sei que conhecido de muitas pessoas, da maioria dos cristãos, e inclusive dos que não conhecem a palavra, muitos conhecem essa história, a história de José. É uma história que tem um peso muito grande na humanidade e na vida cristã de modo especial. E o Senhor me trouxe para falar essa palavra, porque essa palavra, ela não começa onde eu li. Onde eu li é no meio é um recorte no meio da história. Essa história, ela é muito interessante porque enquanto José sonhava, com a sua história que viria, que ele nem imaginava, Deus já agia lá na frente. Havia uma história preparada para ele lá na frente. E ele não tinha a menor ideia do que seria, de como seria, de onde seria e como Deus faria. Mas como um bom crente, quando Deus fala com a gente acredita, é ou não é verdade? Pode ser o que for, como acabamos de cantar, pode vir o que vier, da forma que vier, mas a gente acredita. Mas às vezes o que acreditamos é impossível de se acontecer, e foi o que veio sobre a vida de José. José não tinha a menor possibilidade de viver o que o Senhor havia lhe dado como sonho. E nesse contexto, nós temos então um desenvolvimento da história que fala muito ao meu coração. Não sei se aqui tem pessoas assim, mas no nosso meio existem muitas pessoas que são lineares nas suas ações, seus pensamentos, suas ideias, seus sonhos. Ser linear é olhar em uma linha reta e tudo para você está pronto. Sabe aquela pessoa que está tudo pronto para ela, ou para ela está tudo certo? Amanhã vou acordar às 7 horas, amanhã eu vou pegar o ônibus 7h15, vou trabalhar entre as 8, 8h10 eu estarei tomando um cafezinho, 8h15 eu começo meu trabalho. Pessoas lineares, que vai fazer o café, a quantidade certinha de café, de água, tudo certinho. Pessoas lineares são aquelas pessoas que tudo na vida dela é muito alinhado, tudo muito certo. Se alguém mexer,
Eu tenho um filho que é muito assim. Você entra no quarto dele, você pega uma folha, depois você coloca ela de novo, ele fala, alguém entrou no meu quarto, pegou alguma coisa minha aqui, porque tão alinhado, tão linear, que tudo está muito certo. Só que Deus não é um Deus linear. Às vezes Deus promete algumas coisas para nós, e para quem é muito certinho, linear na vida, você pensa, vai acontecer assim, em tanto tempo, tantas horas, eu vou me preparar, e Deus vai fazer, e tal, e as coisas não acontecem do nosso jeito. E quem é muito linear, sofre com Deus, não é verdade? Porque você espera algo de Deus de um lado e vem de outro, de um jeito vem de outro, de uma forma e vem de outra. Eu estou falando isso porque quando eu olho para a vida de José, eu vejo exatamente isso acontecendo. Eu fico imaginando um jovem de 17 anos aproximadamente, ouvindo de Deus assim, que ele seria grande na história. E se ele é um jovem linear, ele ia pensar, então eu vou arrumar um bom emprego, eu vou estudar, vou me preparar, vou casar, eu vou já guardar dinheiro para eu viajar para aquele país, que é um país maior. E ele pensando, quem sabe, tudo certo. E aí, o transporte dele não é um ônibus, um avião, mas é uma jaula onde se colocava os escravos. O projeto dele, que quem sabe, dado por Deus num sonho, fosse se tornar alguém grande, com empregados, funcionários e etc., ele se torna um escravo, vendido. Ou seja, o contexto daquilo que, quem sabe, ele pensou, para aquilo que aconteceu, foi muito diferente, foi totalmente diferente. Eu vim aqui para compartilhar com os irmãos sobre um menino que se torna um homem, e tudo aquilo que um homem poderia pensar sobre a vida, o crescimento e o desenvolvimento, acontece tudo diferente. Eu vim aqui dizer para você que Deus, Ele faz, mas Ele faz do jeito dEle. Deus acontece e faz acontecer, mas tudo que Ele faz tem a ver com Ele. Eu vim aqui compartilhar com os irmãos para que nós possamos juntos ter uma visão ampla de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo que pedimos, sobre tudo que pensamos, mas é do jeito dEle. Quando eu entendo isso, eu começo a caminhar de uma forma poderosa na direção de Deus. Quando eu sou muito linear e permaneço, quando alguma coisa sai do lugar, eu me revolto, não é assim? Eu dou passos para trás, eu acho que Deus não está mais comigo, eu acho que Deus não me ouve mais. Não, Deus ouve, Deus fala, Deus reage às nossas ações, mas a vontade dEle será estabelecida em nosso meio. Sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus dá um plano, um projeto e um sonho para José. E aí ele começa a falar para as pessoas o que Deus havia lhe dado. De forma macro, sabe quando Deus fala assim, olha, vou fazer uma grande obra. Isso é tão genérico que para quem é linear até dói, né? Você fala, mas como? Aonde? De que forma? E aí ele compartilha com seus irmãos e seus pais. E aí um primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que o plano de Deus para você, o plano maravilhoso de Deus para você, pode ser que seja só maravilhoso para você e não para quem está perto de você. Porque ele conta com tanta alegria o que Deus faria e os irmãos, na verdade, ficam com ódio dele, não com alegria. Então, preste bem atenção. Se Deus tem algo para fazer e quando Ele for fazer algo em sua vida, não pense que porque alguém não quer que você viva, Deus também não quer. Porque algo que pode ser muito maravilhoso para você, pode ser zero para quem está perto de você. Mas os planos de Deus, Ele não se frustram. Na verdade, não havia dúvidas no coração de Deus. Mesmo com o ódio dos irmãos de José. Mesmo com dando tudo errado. Porque tem um fator importante nessa história. Nem tudo que está dando errado é porque Deus não está. Já parte desse princípio, porque às vezes, porque alguma coisa saiu do eixo dos lineares de plantão, Deus não está nesse negócio. Então, mas Deus estava com José, ele indo preso. Deus estava com José sendo odiado pelos irmãos. Deus estava com José, ele sendo vendido como um escravo. Porque nem tudo que está dando errado está fora da vontade de Deus.
Muitas coisas Deus está agindo para lá na frente Ele reposicionar e fazer o que Ele tem preparado. Por isso, se o Senhor te chamou para uma obra, para uma grande obra como essa, fica firme, irmão. Fica firme. Eu escuto muito as pessoas dizerem assim: perdi o emprego, eu acho que Deus não está comigo, eu acho que Deus não está nesse negócio, não é só um emprego Deus dá outro. Agora, o propósito na sua vida é um só. E este não muda, porque Deus nos chamou para viver um propósito nessa terra. Eu olho para esse texto e eu vejo exatamente isso. Observe a história. A história mostra que dentro de tanta indiferença, dentro da falta de amor, dentro daquilo que vai acontecendo na história de José, que é vendido pelos seus irmãos, ele permanece posicionado naquilo que Deus mandou ele fazer. Ele foi odiado. Ele não falou nada. Ele foi vendido como escravo. Ele não falou nada. Ele permaneceu na posição que o Senhor havia lhe dado. O que tinha na vida desse jovem, no momento em que ele compartilha o que os outros pensam sobre ele, o que ele traz para si? Inveja, calúnia, ódio, traição. Ele é vendido, ele é humilhado, ele é preso, ele é condenado. E em todos os textos de Gênesis, ele permanece posicionado. Eu vim compartilhar para os irmãos, para os obreiros, para a igreja, de modo geral, que o Senhor tem algo muito grande para fazer no seu movimento, nesse tempo, em nossas vidas, na igreja dele na terra. E isso independe do que está acontecendo na sua casa, na sua cidade, no nosso país, em qualquer ambiente. Se o Senhor chamou, independe do que vai acontecendo ao redor, permaneça posicionada em Deus. Porque não são os resultados atuais que vão definir o que Deus tem conosco. Tem coisa que agora pode estar dando tudo errado, pode não estar prosperando, pode não estar andando, pode não estar acontecendo, mas se Deus disse vai, continua. Se Deus disse posicione-se, continua, porque o que Deus tem para fazer está ligado à nossa posição no reino. Ele diz que vai fazer, permaneça na onde Ele te chamou para fazer. Esse texto de José me faz lembrar aquela mulher que, quando Jesus entra na casa do fariseu, ele entra para jantar, comer com seus discípulos e os que convidaram ele. E o texto diz assim: e voltando-se Jesus para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com um perfume ungiu os meus pés. Eu vejo esse texto e vejo o seguinte: perceba que Jesus, quando ele entra na casa, ele percebe o coração e as ações de todos da casa. E aí ele diz para Simão: quando eu entrei aqui, eu esperava que alguém tivesse posicionado para lavar meus pés. E não tinha ninguém. Era cultura. Não tinha asfalto, não tinha carro. Não era como hoje. E a cultura judaica, entre tantas, era chegar na casa como convidado e ser recebido com os pés sendo lavados. Então Jesus chega esperando isso acontecer. Mas eles estavam tão empolgados com a presença de Jesus que ninguém lavou os pés de Jesus. Aí ele diz: mas tinha uma mulher aqui posicionada que lavou os meus pés com suas lágrimas. Lágrimas por quê? Porque ela era desprezada pelos demais. Ela não tem nem nome. Na Bíblia o nome dela é prostituta. Separada da sociedade, humilhada pelas demais pessoas, não vista por ninguém, ela entra naquela casa, e naquela casa o Senhor Jesus estava. E ele fala para o dono da casa: eu esperava que você estivesse posicionado, mas ela estava. Ela não estava posicionada para receber nada, para ter nada, nem por causa de nada. Ela estava posicionada porque o Senhor Jesus estava ali e ela queria simplesmente adorar a Ele.
Esse texto é muito rico, irmãos, porque nessa sequência nós vemos Jesus dizendo para aquele homem, exatamente assim: você não me recebeu com um beijo na face. Mas esta mulher estava posicionada e o tempo todo estava beijando os meus pés. Versículo Lucas 7,45. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de beijar os meus pés. E aí Jesus fala a terceira frase, terceiro texto: você não ungiu a minha cabeça com óleo. Não tinha ninguém posicionado, mas ela, com perfume, ungiu os meus pés. Jesus não estava nem aí com a posição eclesiástica dela, estava nem aí com o tempo que ela ia ou não ia para a igreja. Ele não estava olhando para nada disso, posição, status, cargo. Ele estava olhando para alguém que estava o adorando em espírito e em verdade, e posicionada ali. Jesus disse para ele, para Simão: Simão, cultura nossa, quando um judeu entra na casa de outro judeu, se unge a cabeça com óleo. Você não fez. Mas tinha alguém que vocês rejeitam, posicionada, e me ungiu os meus pés o tempo todo com óleo, com perfume maravilhoso. Estar na posição é ter garantia de que o Senhor está junto ali. Estar na posição é fazer a obra que o Senhor chamou para fazer. Perceba a posição desta mulher. Ela não tinha nada, não queria nada, não esperava nada. Ela só queria adorar a Deus. Nesse tempo em que vivemos, na palavra que foi dada por Deus a esta igreja, no movimento de Deus, irmão, se posicione na posição que o Senhor te chamou. Se coloque na direção que o Senhor te chamou. Não porque alguma coisa tem para acontecer, não, mas porque você e eu fomos chamados para adorar ao Senhor Jesus em todo tempo. Aquela mulher do texto, assim como José, mas aquela mulher do texto, ela era excluída da sociedade, mas o Senhor viu ela. Ele aprovou mais a ela do que o próprio Simão e aqueles que estavam com ela. Sabe por quê? Por causa da posição tomada. É um novo tempo na vida desta igreja. É um novo tempo de Deus neste lugar, neste ambiente. Irmão, se posicione naquilo que Deus tem te chamado. Não fique esperando, não fique aguardando dar certo aqui, ali para você entrar. Simplesmente se posicione, porque quando Deus agir, você estará no lugar certo e vivendo a coisa certa. É um tempo de Deus. Aqueles que servem a Deus precisam entender que não é porque alguma coisa está andando, agora sim eu vou fazer, agora sim conta comigo. Não, irmãos, aqueles que estão posicionados permanecem ali o tempo todo. Isso me faz lembrar muito a família, a mãe, o pai, nasce a criança às vezes dá muito trabalho, gasta muito dinheiro, gasta todo o nosso tempo, gasta toda a nossa história, mas toda hora está a mãe ali abraçada, dando leite, dando comida, trocando. Ela está posicionada. Não é para ganhar nada, é porque foi chamado para ser mãe, foi chamado para ser pai. Essa posição que nos é dada, ela independe de sucesso, ela independe de dar certo, ela independe de avanço. José, no texto em que lemos, a Bíblia mostra que ele estava posicionado o tempo todo. Então ele é levado como escravo, ele vai para a casa de Potifar, lá ele se torna o mordomo da casa. Mordomo na casa, só tem mordomo quem tem muito dinheiro. O mordomo é o chefe. E a Bíblia diz que o Potifar entregou na mão de José tudo da casa, menos a esposa. Tudo, aqui é tudo seu, você cuida para mim. Que escravo que tem isso? E lá dentro da casa, o diabo, né, o nome do diabo era a mulher de Potifar, né, que é o seu nome dela. Ela tenta contra ele. Ele é acusado, preso, condenado. Mas a Bíblia mostra ele posicionado o tempo todo. Na cadeia, na prisão, posicionado o tempo todo. Ele não mudou porque foi preso. Ele não mudou porque se tornou escravo. Ele não mudou porque foi condenado. Ele continuou servindo a Deus. E aí chega aquele texto que eu comecei lendo. José na prisão recebe a graça de Deus sobre o olhar do carcereiro. Irmão, que preso que recebe a chave da prisão. Qual é o preso que recebe a chave de uma prisão? E o carcereiro diz assim, vou para casa dormir, cuida dos meninos aí, amanhã eu volto.
Quem que faz isso? Alguém olha o texto e fala, não, mas foi o Senhor que fez. Sim, é o Senhor quem faz. Mas quem que se posicionou foi José. Quem abria e fechava, quem dava alimento, quem limpava, quem organizava era José. Por quê? Posicionado. O que Deus falou comigo, o que Deus falou com você há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, Ele ainda vai fazer. Só que quando chegar a hora, você tem que estar pronto para viver. Nós temos que estar pronto para viver. Esse é um novo tempo que Deus tem preparado a vida de sua igreja aqui. Nós temos que estar prontos para viver. Preparados para viver o que Deus tem. Então, em nome de Jesus, se Deus te chamou para cuidar de pessoas, se posicione. Se Deus te chamou para orar, para ministrar, para cuidar de feridos, de doentes, de órfãos, se Deus te chamou para pregar a palavra, para ir na biqueira, para seja lá o que for, fazer a obra do Senhor, para cantar, para orar, para pregar, esteja posicionado, porque é ali que o Senhor vai usar a sua vida. Não espere acontecer. Não espere dar certo, simplesmente esteja em nome de Jesus, posicionado no que o Senhor tem te entregado. Porque a obra que Ele tem para fazer é poderosa, maravilhosa e grandiosa. Esse texto ele fala o seguinte, versículo 22. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E aí a frase do texto é, José fazia tudo o que devia fazer ali. José fazia tudo o que devia fazer ali. Aonde Deus te colocou? Não foi aqui? Não foi aqui que Deus te plantou? Não foi aqui que Deus chamou você para atuar? Não foi na família que você está que Deus te chamou? Não foi na empresa que Deus te permitiu estar, que Deus te chamou? Então, ali você tem que fazer, eu tenho que fazer, nós temos que fazer tudo que o Senhor nos ordenar. Posicionados. Me chama a atenção demais, irmãos, porque ele estava preso. Alguém preso podia dizer, Deus não está comigo. Já viu Deus permitir alguém ir para a prisão? Eu já. Esse texto fala claramente. Quantas pessoas foram presas em nome de Jesus? Quantas pessoas perderam sua vida em nome de Jesus? Sabe o que isso significa? Que o Evangelho, ele não está ligado a bens, a sucessos, a vitória, a conquista, a crescimento. O Evangelho está ligado àqueles que têm um propósito de adorar a Jesus, independente do que está acontecendo ao redor. Igreja do Senhor, se posicione. Em nome de Jesus. Se você não sabe muito bem o que fazer, chama seus pastores. Eu quero servir a Jesus, me ajuda. Eu quero estar aqui, eu quero estar perto, eu quero atuar, eu quero fazer a obra do Senhor junto com vocês. Eu quero estar posicionado. Alguns vão ganhar multidões. Outros vão cuidar de uma criança enquanto a mãe não está em condição no momento de uma oração. Outros vão fazer a obra do Senhor pelo mundo. Alguns vão ganhar os seus vizinhos. Mas todos posicionados diante do Senhor. Essa igreja está numa nova fase. E eu sei que o Senhor está chamando cada um de nós para viver esta nova fase dele aqui. Em nome de Jesus, se coloca na posição que o Senhor te chamou. Primeiro passo, como José. Se alguma coisa der errado, continua. Se alguém falar de você, continua. Se alguém caluniar, continua. Mas Senhor, o Senhor não está vendo? Estou vendo quem falou, mas estou olhando para você também. Eu quero ver a reação, porque parte de uma vitória tem a ver com a reação de quem está envolvido. Quando alguma coisa dá errado, você ora ou reclama? Quando alguma coisa sai do lugar, você se posiciona em oração, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo? Ou você sai pelos 4 cantos dizendo, o Senhor não é comigo? Olho para Davi. Eu olho para tantos outros homens da Bíblia e vejo eles vivendo um tempo de provações. Essa mulher da Bíblia que eu citei, a prostituta, tem nem nome. José, na história, tantos outros, que o Senhor põe à prova, que o Senhor fecha as portas, Ele permite coisas terríveis acontecer no entorno, mas essas pessoas permaneceram posicionadas. Quem está posicionado vai vendo as derrotas, as percas, depois começa a ver vitória, crescimento, avanço, desenvolvimento, e aí quem passa por tudo isso sabe, não foi eu que fiz, foi o Senhor. Eu sou apenas alguém para auxiliar a obra do Senhor. E você verá a glória de Deus em toda a história dessa igreja.
em toda a história de sua família, de sua casa. Se você está precisando de uma vitória lá em casa, com os filhos, se posiciona em Deus, com eles. Recentemente uma pessoa me procurou pedindo oração e disse assim: pastor, queria que o senhor orasse pelo meu filho, está rebelde, sai de casa na sexta, chega em casa de madrugada no domingo, chega bêbado, cresceu no evangelho, eu não sei o que eu faço mais com aquele menino, eu quero que o senhor ore por ele, me ajuda. Eu, amém, vou ajudar no que eu puder, vamos ver o que a gente, em Cristo consegue buscar e orar e tal. Aí eu perguntei: mas como é que você age lá em casa? Como que é a sua posição de pai? Eu já não sou pai faz tempo, não me ouve, eu não consigo ser pai daquele menino. Então não adianta pedir oração, porque o Senhor te deu um filho. Tem que se posicionar como pai. Na posição que você está, o Senhor usa a sua vida, o Senhor muda a história. E ele falou: então eu estou enrolado. Eu falei: você está enrolado, você vai ter que voltar, arrumar, se tornar pai. E orando, e buscando, e posicionado como pai, porque aquele menino vai precisar em breve de um homem que o direcione, e esse homem é você. Posição, irmãos, não é ficar com as mãos levantadas o tempo todo. Posição é posição de guerra. Tem hora que tem que estar armado, correndo na direção do inimigo. E contra o inimigo, tem hora que a gente tem que estar parado, esperando acontecer. Mas tem hora que a gente tem que ir contra o inimigo, contra o mal que vem sobre nós. Estar posicionado é estar na direção que o Senhor nos chamou. Se o Senhor te chamou para interceder, interceda pelos feridos. Só vence uma luta quem está posicionado. Só vê a obra de Deus avançar quem está posicionado. Não deixe seus pastores sozinhos. Não deixe sozinhos. Estão animados. Deus vai fazer, Deus vai realizar. E Deus vai realizar. Mas sozinho é impossível. Esteja você posicionado. Você que canta, cante com alegria. Você que ora, ore com alegria. Você que investe, invista com alegria. Você que trabalha na área dos voluntários, dos diáconos, trabalhe com alegria. Se envolva, se posicione, porque nessa junção toda o Senhor vai agir de uma forma poderosa, preciosa e maravilhosa. Aos posicionados que já estão aqui, se prepare. Grande é a obra que o Senhor tem para fazer no meio de vocês. O Senhor ainda vai agir de uma forma preciosa e grandiosa. Não saia de cena, não se esconda, não seja do oposto, seja daqueles que: conta comigo, pastora, conta comigo, eu estou aqui, eu quero servir, eu não sei nem o que eu faço às vezes, mas eu estou aqui. Sabe o que é isso? É estar posicionado. José não foi simplesmente da cadeia para o palácio, não. Ele passou por todo um propósito de Deus, uma ação de Deus de preparação de um menino, sem condição alguma de cuidar de um país, para um homem preparado. Ele sabia o que era ser escravo, ele sabia o que era ser abandonado, ele sabia o que era ser rejeitado, ele sabia o que era alguém mentir a seu respeito, ele sabia o que era pobreza, o que era miséria, ele sabia sobre tudo. Quando ele estava pronto, posicionado diante do Senhor, o Senhor tira ele sim da prisão e coloca ele no palácio, posicionado desde o começo. É assim que Deus chama a sua igreja, é assim que Deus te chama, é assim que Deus me chama. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se você vem de uma ideia religiosa, de que Deus só está conosco quando dá tudo certo, está enganado. Muitas vezes, está dando tudo errado e Deus está conosco. Deus estava com Gideão, quando estava dando tudo errado. Deus estava com Davi, quando estava dando tudo errado. Deus estava com Moisés, quando estava dando tudo errado. Deus estava com José, quando estava dando tudo errado. E com quase todos os homens da Bíblia que nós encaramos o texto, nós vamos vendo as coisas andando errado. De repente o Senhor fala: agora volta, e alinha. Os discípulos estavam com Jesus, e Jesus dormindo no barco. Jesus no barco, tudo vai muito bem, é uma frase antiga dos cristãos. E aquela tempestade é o quê? Jesus no barco, tempestade, problemas. Então Jesus não está conosco, Ele está. Ele está. Muitas tempestades vêm para que a gente possa lembrar: o Senhor me chamou para uma obra, eu não posso esquecer. Eu não posso parar. Eu não posso olhar para trás. Eu não posso estar preso às preocupações dessa terra. Eu tenho que servir aquele que vive e reina para sempre.
Que essa palavra fique em teu coração. Permaneça posicionada, minha irmã. Posicionado, meu irmão. Você tem um filho com problema, posicione-se nele, na frente dele, diante de Deus. Você tem uma obra preciosa para fazer no ministério que Deus te deu, permaneça. Mas pastor, está difícil. Tudo é assim, né? Começa muito ruim, difícil, lento, a gente começa a fazer, se arrasta, daqui a pouco Deus vai colocando força, coragem, traz pessoas, junta 1, 2, 10, 20, e nós vamos andando numa direção que às vezes nunca nem imaginamos. Quem vê isso é quem permanece posicionado naquilo que Deus chamou. Em nome de Jesus, irmãos, vamos continuar, porque grande é a obra do Senhor em nossas vidas. Amém, queridos? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Pai, eu quero pedir a Tua graça, a misericórdia, a Tua bênção sobre nossas vidas, Senhor. Nós temos uma grande necessidade da Tua graça, Tua presença sobre nós. Sem Ti não somos nada, sem Ti não podemos fazer nada, sem Ti não chegaremos a lugar algum. Tudo é de Ti, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Mas, Senhor, nós precisamos estar alinhados com a Tua vontade, posicionados com o Teu querer em nossas vidas. O Senhor tem um ano de bênção para este lugar, para estas pessoas. O Senhor quer salvar, libertar e curar. Mas, ó Deus, nos ajude a entender como o Senhor fará em nossas vidas. Nos ajude a ficar posicionados, ó Deus, preparados para o que vem. Preparados como vem, o que o Senhor fará e de que forma o Senhor fará. Em nome de Jesus, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida que glorifica o Teu nome naquilo que o Senhor nos chamou, na posição que o Senhor nos chamou, nos preparou, para que em tudo, ó Deus, sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Este ambiente, esta igreja do Senhor aqui na Vila Maria, que possa ser abençoada, ó Deus, que o Senhor possa agregar, acrescer, fazer uma grande obra como já tens feito, Senhor. Mas, Pai, eu te peço que aqueles que aqui já estejam posicionados para viver tudo quanto o Senhor tem preparado. Usa-nos, Senhor. Abençoa cada um, dando vitória. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.